Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. De acordo com a agenda deste Conselho Europeu, já foi dito aqui qual é a matéria mais importante, que é do quadro financeiro plurianual e, obviamente, nós não deixaremos de falar sobre ela. Em primeiro lugar, para registar um consenso. Nós também rejeitamos a proposta finlandesa e estamos naturalmente solidários com a defesa do interesse de Portugal, mas temos que dizer duas outras coisas. O facto de estarmos solidários e de rejeitarmos a proposta finlandesa é a consequência daquilo que foi o discurso do CDS ao longo de todo este tempo e que o Governo foi negando. Nós avisámos e dissemos várias vezes, quer em debates aqui, quer em debates com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com a Sra. Secretária de Estado na Comissão, que a estratégia de Portugal era uma estratégia que poderia pôr em causa o sucesso daquela que era a posição que o Sr. Primeiro-Ministro dizia defender. E, portanto, a primeira questão que colocamos é entre aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro dizia querer defender, que era a construção de pontes entre diferentes tipos de países, que nós nos devíamos sentar com a Alemanha e com a França e sentar também com a Grécia e não nos limitarmos às reuniões do Grupo da Coesão ou alinhar com os países de Visegrado. E, portanto, o que queremos dizer aqui é, não tendo corrido bem aquela que era a estratégia do Sr. Primeiro-Ministro, o que é que correu mal e porque é que Portugal agora está exatamente na posição que nós dissemos que poderia vir a ficar se seguisse este caminho. Depois é importante os portugueses saberem que o que está aqui em causa, o quadro financeiro plurianual, pode dizer pouco às pessoas. Estão em causa os fundos de coesão e os fundos da PAC para os próximos anos. E, portanto, aquilo que está em causa também é o resultado de um governo que se afirmou sempre como o governo que mais conseguiria influenciar as políticas europeias a favor de Portugal. Do Primeiro-Ministro, que tem fama nacional e internacional de conseguir fazer ouvir a sua voz junto da Europa. E em matéria tão importante para os portugueses como os fundos de coesão e a PAC, nós afinal poderemos ficar pior do que estávamos antes deste Governo e antes deste Primeiro-Ministro. É por isso importante, Sr. Primeiro-Ministro, que nos esclareça sobre esta matéria e, efetivamente, qual é o objetivo de Portugal neste momento. Nós sabemos qual foi a proposta inicial da Comissão, sabemos qual foi a proposta do Parlamento Europeu, esperava-se que a proposta da presidência finlandesa pudesse ficar entre ambas, ficou pior que a da Comissão. O que é que o Governo português, que terá o apoio do CDS para isso e para lutar pela defesa dos interesses de Portugal, fará para que a nossa posição não seja aquela que é neste momento? Depois, a questão das alterações climáticas e do Fundo para a Transição Justa. Também aqui a relevância é dupla. Se, por um lado, nós queremos saber como é que este fundo vai ser constituído e como é que o dinheiro do fundo vai ser aplicado, porque é importante sabermos, nós sabemos, por exemplo, que a Polónia vai ser um dos principais beneficiados com este fundo, devido à desativação das minas de carvão que tem no seu território. Que a Alemanha também, pela utilização intensiva de carvão, vai também beneficiar com este fundo. O que queremos saber é como é que, atendendo ainda por cima às exigências que o Green Deal trará à economia nacional, como é que Portugal será apoiado, e vou terminar, Sr. Presidente, para que o Fundo de Transição Justa não seja mais um obstáculo aos apoios a Portugal. Por fim, Sr. Primeiro-Ministro, a Cimeira Europa-África vai ou não vai ser na presidência portuguesa e se deixará de ser na presidência portuguesa, como tinha aliás sido anunciado até pelo Sr. Presidente da República, porquê?